Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 3. Né? Queridos, a última pregação que nós fizemos aqui com os irmãos, o tema foi Novo Nascimento. Né? Então hoje eu quero bater um papo aqui. Por quê? Porque a doutrina da salvação é de suma importância. Né? Nós diríamos assim, é uma das mais importantes que a palavra de Deus nos traz, doutrina da salvação. Né? É verdade que a Bíblia fala que muitos, né? O céu não é lugar de pouca gente. Diga isso, o céu não é lugar de pouca gente. Mas diga, mas no inferno vai ficar lotado. Então, quanta gente que está dentro das igrejas que vai para o inferno. Os que estão fora nem se fala, já está condenado mesmo, né? Porque é uma outra questão. Mas quanta gente? Mas eu estou fora da igreja, eu não estou frequentando a igreja. Você não está salvo. Pastor, você é muito duro. De vez em quando eu recebo, né, alguns telefonemas, não sei por que o pessoal... É tudo anônimo. Eu sei que é da igreja, mas se põe um lencinho no telefone, eu até me esforço, mas não reconheço a voz, irmãos. Né? Foi muito duro, foi muito isso, foi muito aquilo e tal. Queridos, a verdade é uma só. Quem é nascido de novo não consegue ficar fora da família de Deus. Não é qualquer coisinha, não. A pessoa pode ser bom pai, boa mãe, bom filho, sabe? Pode ter muitos predicados. Mas aquele que é nascido de novo não consegue ficar longe da família. Não consegue. Ele tem que estar presente. Então, eu quero bater um papo hoje aqui com vocês. Nós já conversamos sobre esse tema, né? E a última minha palavra foi sobre esse tema, mas eu acho tão importante, que hoje nós vamos conversar mais um pouquinho, né? Bater um papo, né? Sobre novo nascimento. Você abriu em João 3, a última vez nós lemos João 3, de 1 a 7. Hoje nós vamos ler João 3, de 1 a 15. Muitas coisas que eu falei, vou falar. Outras que não falei, vou falar hoje também. Né? Talvez de outra maneira, né? Mas preste bastante atenção. Evangelho de João, capítulo 3. Acompanhe aí na sua Bíblia. O texto aí que está em negrito acima do capítulo 3, na sua Bíblia, todas elas têm. Qual que é o tema aí? O novo nascimento. Né? Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Diga, ele era um homem importante. Era um dos principais. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, ou Rabone, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos aqui, ele devia ter mais ou menos uns 50 anos de idade. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pai, nós falamos contigo mais uma vez. Aqui está a tua igreja, é tua igreja. Aqui estão teus filhos e filhas, Senhor. E o Senhor conhece cada um deles melhor do que eles mesmos se conhecem. Ó Deus, nós colocamos mais uma vez a tua palavra diante do Senhor. Nós clamamos neste momento: Senhor, quantos estão talvez ouvindo a tua palavra em todas as igrejas na face da terra, mas está faltando descanso, está faltando confiança, está faltando revelação do teu Santo Espírito. Pode-se, Deus, até ter muito da mecânica da doutrina cristã, mas está faltando a renúncia das suas vidas, está faltando o agir do teu Santo Espírito. Por isso nós te clamamos nesta manhã: Deus, realiza o que hás de realizar, fazes o que tens de fazer, mas que a tua santa e bendita palavra, que foi lida, tu és poderoso para fazer aquilo para o qual ela já foi ordenada, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Queridos, mais uma vez eu digo assim, eu dou graças a Deus, porque Deus falou da doutrina da salvação. Ele não falou com vamos colocar, os maiores bandidos do nosso tempo, os maiores facínoras do nosso tempo. Ele não falou com uma prostituta, né? Ele não falou com um pária da sociedade. E eu dou graças a Deus, porque ele falou com um homem. Se você estudar um pouquinho da vida de Nicodemos, e até aqui ao ler o texto, você vai ver, ele era um homem íntegro, era um homem religioso. O próprio texto nos diz assim: Nicodemos, se fosse nosso tempo, como é que a gente ia chamar ele? Nico, né? Então o Nico aqui, não vou falar isso não, né? O Nicodemos aqui, o texto, o Espírito Santo ungiu o apóstolo João e disse assim: olha, Nicodemos, né, um dos principais dos judeus, ele era um homem, um dos mais importantes da sua época. Então, se ele está falando com Nicodemos, é como se, quando você lê o texto aqui, né, só nessa vez, para nós meditarmos aqui nessa palavra, só nessa vez, né? Hoje de manhã eu levantei, era umas 4 e pouco da manhã, mais uma vez para ler o texto aqui, né? Foi umas 10, 12 vezes que eu li esse texto. Eu fico pensando, Deus, se para mim é difícil, imagina para o povo. E entender por que é que o Senhor foi falar justamente com Nicodemos, que era um homem, se nós olhássemos assim, nós diríamos, esse vai para o céu. Esse vai para o céu. Porque o homem diz, o texto diz, um dos principais dos judeus da sua época, um homem que ensinava, né, teologia. O texto diz aqui, homem íntegro, homem reto. E ele foi falar com Jesus à noite. Por que à noite, né? Como é que Nicodemos chegou, quando Nicodemos vai falar com o Senhor Jesus, o que ele diz?
mestre, chama Jesus de mestre, Rabi, Rabone, né? Tu és mestre, porque ninguém pode falar do jeito que tu falas, e ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não for da parte de Deus. Mas Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Por isso, queridos, não adianta. Nós valorizamos muito as coisas da terra, porque nós somos terrenos nesse tempo aqui, né? Até que de verdade tenhamos um encontro com o Senhor Jesus. Aí muda. Eu já destaquei aqui, quando eu, por exemplo, sou filho de um homem que já partiu para a eternidade, chamado João Marques Ribeiro. Minha mãe, Laura Rezende Marques. Eu guardo as características do gênese do meu pai. Até hoje, aquilo que eu via quando era garoto, eu fiquei órfão de pai muito cedo, com cerca de 15, 16 anos, né? Mas eu lembro das características do meu pai, e às vezes eu me surpreendo com algumas atitudes que eu tenho, que eu me lembro que eram as atitudes do meu pai, e algumas da minha mãe também. Então, meu pai era um homem muito simples, que trabalhava na lavoura, e que era professor de matemática sem formação, que ensinava o pessoal da roça, né? Mas eu lembro dele, eu tenho gênesis dele. Então, eu guardo muitas características. Não adianta você achar que não guarda características do seu pai, porque você tem características do seu pai. Por isso que eu sempre digo aqui, queridos, aquele que vive na prática do pecado é o quê? Filho do diabo. Lembra que nós falamos? Olha, suaviza, pastor. Alguns dizem assim, não precisa falar filho do diabo, né? Lembra que nós falamos? Né? Fala, é filho do outro, então. Lembra que nós comentamos sobre isso? Né? Porque as pessoas não querem falar a verdade, né? A verdade dói, a verdade machuca, né? Mas você é filho do seu pai, não é filho do vizinho. Então você guarda as características do seu pai. Como é que tem tanta gente dentro das igrejas cometendo sempre os mesmos pecados? Nicodemos foi à noite falar com o Senhor Jesus. Por que ele foi à noite? Porque ele era mestre. E se ele fizesse perguntas, essas perguntas que ele fez para Jesus à noite, ele e o mestre, o Senhor Jesus só, ele passaria vergonha dentro da multidão, né? Por que é que ele foi ver Jesus? E por que ele falou, Rabone, ninguém pode falar do jeito que tu falas, ninguém pode fazer o que tu faz, os sinais que tu faz, se não for da parte de Deus. Eu reconheço que o Senhor é da parte de Deus. Por que você está aqui nessa manhã? E depois nós vamos ter um culto à tarde, vai ter um outro grupo, nós vamos ter um culto à noite, vai ter um outro grupo diferente, né? Mas por que você está aqui? Porque a semelhança de Nicodemos, eu e você vimos algo mais no Senhor Jesus. Quando você lê o contexto anterior, o capítulo 2, lá o versículo 23, ali mostra, diz assim, que Jesus participou da festa da Páscoa, logo em seguida vem o capítulo 3. E diz que muitos vendo e ouvindo o que Jesus falava e o que Jesus fazia, creram nele. Quer dizer, queridos, nós, eu e você, somos iguais a Nicodemos durante a nossa vida. O que nós ouvimos de Jesus, o que nós vimos de Jesus, né, nos fascinou. Mas como você guarda as características do seu pai e da sua mãe, né, é uma característica que não é boa, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E Adão e Eva, nós trazemos, né, dentro de nós as características de Adão e Eva. O salmista Davi, no Salmo 51, no versículo 5, sendo usado pelo Espírito Santo, ele reconhece isso. Ele diz assim, eu nasci
na iniquidade, em iniquidade. Não é o relacionamento físico, sexual entre o homem e a mulher, não. Ele reconhece que ele tem o gênese de Adão. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, não fruto do amor do relacionamento físico, mas ele reconhece o gênese de quem ele tem, que vem lá de trás. Lembro que nós comentamos alguma coisa tipo assim, quando Deus criou, né, o homem e a mulher, e ele colocou num lugar especial. Onde que ele colocou? No paraíso. Se você pegar um mapa bíblico, você fizer ali, então você acha até o local. Uma vez eu fiz um estudo, né, e achei o local onde fica o paraíso. Está encoberto, de alguma maneira está encoberto. Né? Mas ele colocou Adão e Eva ali. Adão e Eva desfrutavam de tudo que era bom. E Deus deu a ordem para eles: olha, não nasce espinho, não nasce abrolho, não nasce mato, aqui é abençoado. Né? Vocês só vão ter que, sabe, se relacionar comigo e desfrutar de tudo, vocês não precisam nem trabalhar. Comam de tudo, mas não coma daquela árvore que está no centro do jardim. Pode comer de tudo. Né? Aí o inimigo foi lá, o diabo foi lá. E o que a palavra de Deus diz? Que o diabo falou para Adão e Eva? Né? Tem uns irmãos brincalhão, né, que falam de outra maneira. Né? Não deve estar muito errado também, né? Mas o inimigo falou: come daquela fruta. Então você pensa numa maçã, numa pera, em alguma coisa assim, né? E o que Adão disse? Não, nós não podemos comer daquele fruto. Por quê? Porque Deus falou que a gente pode comer de tudo, mas daquela árvore do centro do jardim, nós não podemos comer. E aí depois, passou o tempo, Satanás insistindo, né? E aí Eva falou assim: nós não podemos comer desse fruto. Por quê? Porque Deus disse que a gente pode comer de todos, mas daquele lá não pode. E aí o que aconteceu? O diabo, muito sutilmente, disse: olha, ele falou assim, porque no dia que vocês comerem daquele fruto, está na Bíblia, né? Vocês serão conhecedores de tudo, como o Senhor também é conhecedor. Alguns brincalhões dizem assim que convenceu a Eva. Primeiro foi a Eva que comeu, não comeu? Os brincalhões dizem assim, quando Eva resistiu, come, boba, não engorda, pode comer à vontade. Né? Então, mas o fato é que a Eva comeu, não comeu? Comeu. E depois convenceu Adão. Quer dizer, fruto da desobediência. Nós vemos desde lá de trás, fruto da desobediência. Nós guardamos o gênese do nosso pai e da nossa mãe. Você pode pôr as pessoas... Eu acho lindo, eu fiz esses trabalhos também penitenciários muitos anos, né? Levei Davi, Glaucio foi junto, né? Anos nós fizemos isso aí. Né? Eu acho lindo que em cada penitenciária tem lá uma igrejinha. Né? E aquele detento que se destaca mais, a menos que algum pastor for preso, né? Eles elegem como pastor lá dentro. Né? E aí ninguém toca neles. Todos os outros também detentos lá respeitam. Agora, se ele desrespeitar a igreja, né, os outros detentos dão uma surra de toalha molhada neles lá, peladão, tal, isso, aquilo. Tem que respeitar Deus, não pode... Entendeu, irmãos? Mas lá dentro, quantos são salvos? Então, quer dizer, a pessoa não adianta. Dentro de casa, numa cadeia, numa penitenciária, né? Seja o lugar que for, você não muda a pessoa. Você pode, sabe, de alguma maneira, você pode colocar barreiras para que aquela pessoa tenha determinado comportamento. Mas naquela oportunidade eu falei assim, só a morte, só matando. E alguém falou assim, pastor, mas como você manda matar? Não mandei matar. Eu falei naquele sentido que só tendo um encontro com Jesus Cristo. E aí a pessoa muda. Então eu dou graças a Deus, porque o mal está em todo lugar. Mas a igreja do Senhor também está em todo lugar.
E alguns dizem assim, na igreja é muito fácil servir, quero ver servir lá na penitenciária, lá no lugar que coloca as pessoas, né? As pessoas são restringidas. A igreja é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque quando você está trancanfiado em algum lugar, você, de alguma maneira, você segura a pessoa, mas você não muda. Só a morte no sentido de ter um encontro com Jesus que vai mudar aquela pessoa. Por quê? Porque por que as pessoas estão dentro das igrejas? E eu ouso arriscar que é mais da metade, irmãos. E eu luto para que aqui na igreja não seja assim. Elas estão dentro da igreja, mas estão fornicando, estão adulterando, continuam fazendo negócios ilícitos, continuam com a inveja, um monte de coisas, e muitos pregam, muitos tocam, muitos fazem tudo isso aí. Por quê? Diga comigo, não nasceu de novo. Está com o gênese do pai ainda, as características de Adão, estou falando pai Adão, embora nós guardemos os nossos genes do nosso pai, da nossa mãe, nós temos características, né? Mas no momento, diga no momento, que eu aceitei a Jesus Cristo, verdadeiramente, eu nasci de novo. E se antes você tinha uma característica, agora você tem outra. É o gênese de Deus que está dentro de você. Então vai se manifestar o quê? A vontade de Deus, os gostos de Deus, os desejos de Deus. Por isso, jovem, vou te dizer uma coisa, adolescente, jovem, respeite seu pai e sua mãe. Se seu pai e sua mãe falar não, é não. Mas eu queria tal coisa, isso, aquilo. Ore. Dê um testemunho de vida. A pior coisa na vida é casar sem a bênção do pai e da mãe. A pior coisa da vida é não ter a bênção do pai ou da mãe. Hoje nós vemos tudo errado, tudo ao contrário. As pessoas querem enganar, querem fazer. Qual pai, qual mãe que quer algum mal para o filho, para a filha? Qual? Nenhum. Diga nenhum. Nenhum que tenha bom senso. Sabe? Eu sei que tem pai e mãe também que não liga e tal. Mas eu estou falando daqueles que são cristãos, verdadeiros, genuínos. Então, queridos, é isso que nós precisamos entender. Ele, aqui Nicodemos, disse assim, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Depois de 50 anos. Não tem doutrinas aí antibíblicas, totalmente antibíblicas, né, que dizem até que da reencarnação. Quantas doutrinas antibíblicas aí, seitas, pregam que não, é reencarnação, né? A própria Bíblia diz. E essas doutrinas pregam que João Batista é a reencarnação de Elias. E quando você lê na Bíblia assim, perguntam diretamente para João Batista, tu és a reencarnação de Elias? Ele diz, eu não sou. Aliás, seria fácil, né? Porque nessa teoria, que muitas igrejas grandes, né, pregam isso, o que acontece? A reencarnação é para o quê? A pessoa veio, não foi boa o suficiente, né, para a eternidade, ela encarna novamente em outro e vem um pouco melhor, e aí vem um pouco melhor. Como é que isso seria se na realidade, queridos, né, o mundo está cada vez pior? Se essa teoria fosse certa, o mundo estaria melhor, mas está cada vez pior, né? Como é que seria a palavra de Deus diz lá em Hebreus 9:27? Diga comigo, ao homem está ordenado morrer 10 vezes. Diga, morrer uma só vez. E depois disso vem o quê? O juízo. Não adianta. Vai morrer uma vez, está na Bíblia. Está na Bíblia, né? E não é só Hebreus 9:27, tem vários textos que falam sobre isso. João Batista, ele pensa. O Senhor Jesus diz aqui em João 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não
pode ver o reino de Deus. É como se ele tivesse... Nicodemo, se você não nascer de novo, você, olhando assim, né? Eu fico maravilhado por causa disso. Por que ele não tratou assim? Por que Jesus não tratou assim com a mulher samaritana? Ele tratou com a mulher samaritana aquilo que a mulher samaritana precisava ouvir. Mas sobre regeneração, sobre nascer da água do Espírito, esse é o texto mais lindo e mais fácil de entender que aparece na Bíblia. Nós poderíamos dizer tantos outros textos aqui. Então, queridos, eu fico maravilhado disso aí. Quer dizer, se alguém, falando com João Batista, se enquadram a todos, todo ser vivente, precisa ter um encontro com Jesus verdadeiro. Quando tem um encontro com Jesus, aquele que era adúltero deixa de adulterar, aquele que era fornicário deixa de fornicar, aquele que era invejoso deixa de invejar. Por quê? Porque agora não é a gênese de Adão e nem do seu pai, agora é a gênese de Deus que está dentro dele. Quando você aceita Jesus, é Jesus entrando dentro de você. Eu já falei várias vezes aqui, isso dói e machuca. Talvez tenha gente que vai sair daqui hoje com muita raiva de mim, né? Mas que o Espírito te convença, o Espírito Santo te convença, né? Da verdade que é aqui. Quando você aceita Jesus, é Jesus entrando dentro de você. Vai passar os dias, as semanas, os meses, os anos. E esse Jesus, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, diga, a palavra liberta. João 8,32, o que diz? E conhecereis a verdade? Vos libertar. Libertar do quê? Daquilo que nós não conhecíamos, de todo tipo de pecado. O meu gênesis, o seu gênesis agora, não é do seu pai, nem é do pai Adão, né? O seu gênesis agora é de Deus. Agora você é filho e filha de Deus, com todas as limitações que você e eu nós temos. Mas nós temos por pai a Deus. Por quê? Porque Jesus entrou dentro de nós. E na medida que os dias vão passando, semanas, meses, anos vão passando, esse Jesus vai crescendo dentro de você. E quando ele vai esticando os braços, dói. Quando ele vai esticando as pernas, dentro de você dói. Quando, sabe, todo o ser dele vai tomando forma dentro de você, porque agora você é filho do Altíssimo. Por isso que Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não vai ver, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Então não pode, aquele que é nascido de novo, não vive na prática do pecado. Não vive. Diga isso, o que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Aquele que fazia essas coisas erradas, deixa de fazer. Chega até o ponto que o pecado na sua vida é um acidente de percurso. Você vai caminhando nessa vida e você comete um pecado ali, mas você não planejou, você não tem desejo, você foge dele, né? Sabe, queridos, por que tem tantas separações? Porque as pessoas não têm Deus na sua vida. Porque se tiver, um aprende a perdoar o outro, a andar com o outro, sabe? A ajudar o outro. Hoje de manhã eu vi um Nelinho falando isso no estudo da classe ali do livro do pastor Gross. Então, a verdade é uma só, queridos. Nós precisamos de mudança. Aquele que nasceu de novo mostra mudança nas suas vidas. Mostra mudanças. Por que o pessoal começa a namorar hoje e já transa? Porque está muito fraco na fé. Ou porque não nasceu de novo mesmo. Não resiste a essas coisas. Tem que chegar o tempo para isso aí. E vou dizer uma coisa para vocês. Diga aí, é maravilhoso. Está com vergonha agora por quê? Você escuta coisa pior na escola? É maravilhoso. Deus nos fez assim, mas dentro de algo chamado casamento. Não adianta pular fase. Você entra na escola, você vai direto para a faculdade? Ou você vai para o prezinho lá, depois para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano? Tem gente que quer pular fases. Pronto, já azarou a sua vida. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? O problema do ser humano, queridos, é que o ser humano é murmurador. É que o ser humano nunca está contente com o que tem. É que o ser humano não faz o seu esforço. Eu acho lindo aquela passagem lá de Números capítulo 21. Abre a sua Bíblia em Números capítulo 21.
e que nós lemos agora em João capítulo 3, talvez os irmãos nem tenham prestado muita atenção, ou de repente prestaram atenção, mas eu acho lindo essa passagem de Números 21, e é maravilhoso essa passagem. Quando Deus, toda a Bíblia mostra que Deus tirou o seu povo lá do Egito, né? Deus tirou o povo lá de escravo de Faraó, anos e anos, centenas de anos lá escravo. Deus levanta um libertador, Moisés, e esse capítulo 21 de Números relata isso, e o apóstolo João relata no texto que nós lemos, o versículo 5 e 9 aí do capítulo 3 de João, né? Depois de Deus ter levantado paredes de água, né? Feito o povo passar a pé enxuto, e os egípcios que os perseguiram morreram todos afogados, depois de Deus tirá-los, depois de 11 meses de batalha. Quando você lê as 10 pragas lá, parece que aconteceu uma atrás da outra. Demorou cerca de 11 meses para acontecer tudo aquilo lá. E aí depois, o que acontece? O povo ainda leva ouros, saem de lá ricos, né? Prata, materiais valiosos. Depois esse povo é alimentado com um pão chamado maná do céu todos os dias. Depois esse povo murmura que tinha saudade da carne do Egito. Deus manda a carne um mês inteiro para eles. E Deus ainda, parece que Deus está irado ali, que Deus diz assim, eu vou mandar tanta carne, eles vão comer carne no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta. Vai sair carne por todos os buracos que ele tem no corpo. Todos os poros que tem, vai cheirar carne, né? E Deus faz isso mesmo, né? Depois de Deus providenciar, onde a água era insalubre, Deus providenciar que aquelas águas ficassem purificadas ali de uma determinada árvore que Deus mostrou para Moisés. Depois de Deus fazer com que saísse água cristalina da rocha, Deus cuidando do seu povo, do vestuário até as sandálias, né? Números 21 diz aqui que esse povo ficou rebelde, murmurador, falando contra Deus e falando contra Moisés, ao ponto de Moisés se entristecer demais. E Deus falar para Moisés, por que você está triste desse jeito? Eles não estão falando contra você. O que você está fazendo foi tudo eu que mandei você fazer. O que você está falando foi tudo eu que mandei você falar. Por que você fica triste? Não fique triste, não. E aí, Deus tira o guarda-chuva da proteção. Diga, Deus pode tirar o guarda-chuva. Você já chegou aqui no estacionamento, em dia de chuva, nos cultos, e vê uns irmãos com guarda-chuva, e tem uns que vêm, aquilo não é guarda-chuva, eu falo que é um toldo, é um guarda-sol de praia, de alguma coisa assim, é enorme, né? E ele pega você, pega a sua mulher, depois volta a buscar seus filhos, não, é muito grande, né? E eu já vi vários irmãos fazendo, já fizeram isso comigo, já vi fazer com outros irmãos também, né? É a proteção. Queridos, se Deus tirar a proteção, acabou. Diga, sem proteção de Deus não dá. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas precisam entender, né? Eu sei que é uma comparação que eu estou fazendo com o nosso povo aqui de estacionamento, para essa proteção de Deus é muito aqui distante, mas a proteção de Deus é muito maior do que qualquer guarda-sol, queridos. Você acha que as coisas não estão dando certo, mas olha para a sua vida, você está respirando, né? Eu já passei de 70, mas eu penso assim, sabe? A minha vida é um milagre, né? Eu nasci num colégio de freiros, porque a irmã da minha mãe era freira, serviu na Itália, em Roma, mais de 10 anos, serviu em outros países. Por conta disso, eu nasci num colégio de freiros, e quando eu nasci, né, e minha mãe aí não pôde ter o contato comigo, e as freiras disseram assim, é sobrinho da Rosa, que era freira, né?
Então, e vamos batizar, que ele vai morrer. Ele nasceu com um problema, vai morrer. Né? Então, aí me batizaram com o nome de José. Depois, não morri, descobriram que o meu irmão mais velho chamava José. Então batiza de novo, batiza com o nome de Antônio. Né? E assim, hoje eu nem sei o nome que eu tenho, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, há um novo nome que ele nos dá. É um nome diferente. Né? Queridos, né? Então, para e pensa bem. Né? A nossa vida é um milagre. A nossa vida é um milagre. Você, de repente, na eternidade, você vai ver quantos livramentos que Deus te deu. E a moçada aí prefere colar nesses vagabundo crentes sem vergonha, que não dá testemunho nenhum, do que colar nos crentes bons. Né? Eu não quero isso aqui na igreja, não. Eu quero que a igreja soba e tudo a ela soba. A Bíblia diz que sobe metade, fica metade. Eu quero fazer parte de uma igreja que toda ela sobe, queridos. Né? O pastor Toninho é chato demais, eu acho que eu sou mesmo. É ciumento demais com as ovelhas. Eu acho que eu sou mesmo. Sabe por quê? Porque Deus tem ciúme de nós. A palavra de Deus diz que nós somos para com Deus como a pupila dos olhos. Nós somos a pupila dos olhos de Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo, querido. Como é que vamos viver pecando? Como é que vai viver no pecado? Não dá, não pode ser. Né? E aí, aquele povo murmurando e murmurando e falando mal de Moisés. Eu já ouvi falar tanto mal de mim, e de verdade eu não mereço. Isso que às vezes falo de mim. Às vezes nem conheço. Cuidado quando você vai na manicure, pedicure, cabeleireira, tal, isso aqui que sai cada conversa. Né? Falaram mal de Moisés, falaram mal de Deus, murmuraram. Né? Tirou a gente do Egito para matar a gente aqui no deserto, isso, aquilo. Deus dando tudo. Deus nos dá tudo. Diga para o irmão aí, Deus te dá tudo. E se você for amigo de Deus, né, Ele vai te dar mais ainda. Deus não tem preferências. Né? Mas assim como você conhece alguém que agrada muito o pai, a mãe, tal, isso, aquilo. Né? Olha, Jesus disse lá em Mateus 7,11, falando para o povo, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas. O que é dádiva? Diga presente. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará àqueles que são chegados dele, aqueles que obedecem a sua palavra. Percebe, queridos? Pastor, mas você não pode dizer quem é salvo e quem não é salvo. Eu não digo não, é a palavra de Deus que diz. Se você vive na prática do pecado, não é um escorregão, não é alguma coisa. Eu sei que nós pecamos todo dia, às vezes pensamos alguma coisa, temos que clamar pelo sangue de Jesus, não é? Às vezes uma palavra maldada, pronto, já pecamos. Às vezes um pensamento, já pecamos, temos que logo correr, clamar o sangue de Jesus. Mas não esses pecados escabrosos, queridos. Isso não tem nem sentido. E aí Deus tirou a proteção. E aí diz, Números 21, diz que eu ia até ler, mas o nosso tempo está curto, não vou ler, mas vocês podem ler depois. Diz que saíam serpentes abrasadoras. Eles estavam caminhando, a serpente saía debaixo da areia, picava. Né? E como começou a morrer as dezenas, daqui a pouco contavam centenas, daqui a pouco eles contavam milhares de mortos. Por quê? Simplesmente, queridos, porque o povo não seguia a palavra do Senhor, era desobediente, mesmo Deus dando tudo a eles. E as serpentes começaram a matar. Aí chegaram a contar milhares de mortos. O povo que murmurou, que falou contra o homem de Deus, Moisés, que falou contra o próprio Deus, eles foram falar alguma coisa com Deus, correram para Moisés. Moisés, nós erramos. Nós sabemos que isso aí é por causa dos nossos pecados, da nossa afronta. Quando a pessoa não está pecando, não está afrontando o Deus vivo, está afrontando o Deus vivo. Quando um filho, uma filha não obedece aos pais, está afrontando o Deus vivo, acha que vai colher alguma coisa boa, apesar que tem um monte de pai banana pra caramba, fala a verdade que não está nem aí com nada. Né? O pai que ama, ele corrige, ele quer o melhor.
Ah, mas não posso fazer. Clama ao Senhor. Se há alguma coisa boa, Deus é poderoso para quebrantar o coração do seu pai e da sua mãe, se você andar na verdade. Percebe, queridos? Moisés, fala com Deus. Eles sabiam que Deus não ia ouvi-los. Fala com Deus. E aí Moisés falou com o Senhor. Falou, Senhor, tem misericórdia desse povo. Eles estão morrendo aos milhares, aos milhares. Tem misericórdia deles. Deus ouviu a voz de Moisés. Moisés, constrói uma serpente igualzinha a que está picando. Era tudo da mesma qualidade. Igualzinha a que está matando o povo. Coloca numa lança e coloca num pedestal bem alto. E finca lá no meio. E será que todo aquele que for picado pela serpente tem que olhar para a serpente de bronze. E tem que continuar olhando vários minutos. E aí, não morrerá. E Moisés fez assim, construiu a serpente. Números 21, depois você leia. Né? O pessoal fala muita bobeira, fala muito... É tudo filho de Deus. É tudo filho de Deus nada. São criaturas de Deus. Filho de Deus e filha de Deus é aquele que obedece à palavra de Deus. Não é perfeito, mas tem saudade da casa do Pai. Eu não posso conceber na minha cabeça que alguém vem na igreja uma vez por mês. Até a nossa, que a gente bate em cima, fala tal. As igrejas não estão nem aí, queridos. As igrejas querem membros, quer gente, quer dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, mas não estamos nem preocupados com isso aí. Por quê? Porque Deus vai cobrar de nós, de cada um de nós. E aí, ele construiu a serpente, pegou os artífices lá, os homens que trabalhavam com isso, constrói uma serpente abrasadora igualzinha à que está picando. Coloca numa haste, coloca numa lança, constrói um mastro, né, bem lá em cima. Então, tinha que ficar olhando. Aqueles que eram picados iam perdendo as forças, enfiavam a mão na areia, iam engateando até que chegasse a colocar e olhar para aquela serpente de bronze. Aqueles que não podiam, o povo já sabia, corria, pegava ele e arrastava até onde ele pudesse enxergar. Fica olhando. Olha que coisa terrível. Teria que olhar para aquela serpente de bronze, que provavelmente havia matado o seu pai, podia ter matado a sua mãe, podia ter matado o seu filho, o seu irmão, aquela coisa terrível, asquerosa. Ele estava olhando ali, ele estava olhando para o seu pecado. Olha aí, vocês murmuraram, vocês deixaram Deus vivo, né? E ainda acham que tem direito de pedir alguma coisa, mas se ele ficasse... Por isso que a serpente de bronze, todo mundo que entende um pouco do Novo Testamento, eu dei aula no Velho Testamento mais de 10 anos, é lindo, é maravilhoso, não está nada fora, está igualzinho o Novo Testamento. É um tipo de Cristo ali. Por quê? Porque olhando para o seu pecado, eles não iam pecar mais, porque sabia que aí vinha a justiça de Deus. Quanta gente hoje reclama, porque isso na minha vida, porque isso na minha vida, porque isso... Muitas coisas não, mas muitas coisas porque fizeram alguma coisa também. Não obedeceram, fugiram da presença de Deus. A palavra de Deus é bem clara, queridos. Né? E aí, eles eram curados. E aí passou. Né? A ira de Deus foi se aplacando. Aí, no texto que nós lemos de João 3, o que diz? Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado desta terra, queridos. Quando Jesus depois disse, quando eu for pendurado no madeiro, atrairei a todos para mim. Quem quer, quer, quem não quer, não quer. Né? Tem gente que não quer. Todas as religiões hoje, né, sabem que Jesus é a verdade. Sabem que a Bíblia é a verdade. Né? Sabem que a Bíblia é a passagem para a eternidade.
para o mundo que vai vir, melhor ainda, para estarmos com o Senhor, para sempre com o Senhor, mas preferem reclamar, e reclamar, e reclamar, e murmurar contra Deus, e murmurar contra a igreja, e assim por diante. E aí, no Evangelho de João, capítulo 3, diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. Quer dizer, quando o Senhor foi crucificado, levantou ele da terra. E ele diz: eu atrairei a todos a mim mesmo. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, ele diz exatamente isso, né? Ele diz que lá na cruz, ele levou todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sarados. Quer dizer, nova vida. Aquele que nasceu de novo, por isso que é importante entender isso. Aquele que nasceu de novo tem o gênese do Pai Celestial. O acidente de percurso pode acontecer, mas ele não vive na prática do pecado. Lembra aquela história que eu contei aqui de um rabino? Da verdade e da parábola? O que diz lá? A verdade foi nas casas, não foi aceito nas casas, fechavam as portas para a verdade. A verdade ia pelas ruas, todo mundo se escondia da verdade. A verdade chegou numa praça, estava cheia de gente, e quando ela chegou ali, todo mundo saiu da praça, né? E aí a verdade se assentou num dos bancos e chorou copiosamente. Nisso passou a parábola e disse: oh, dona Verdade, por que você está assim, chorando tanto, soluçando? É porque ninguém gosta de mim. Quando você fala a verdade, é um confronto, sabe? Aqueles que querem Jesus têm um confronto com a palavra, né? Acha que crente não pode nada, crente pode tudo que a palavra de Deus diz. E é a melhor vida, é o melhor estilo de vida. Mas, dona Verdade, a senhora também é assim, tão nua, tão crua, né? Tão bruta. Tem coisa que não dá para amenizar, tem coisa que dá. A verdade de Deus não dá para amenizar, queridos. Ou é filho de Deus, ou é filho... Tem poucos acreditando? Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não tem outra... Nossa, mas eu preciso mudar esse meu comportamento, eu preciso mudar esse meu jeito de falar. Então, você já foi escolhido, se você não obedecer, você vai sofrer demais. Mas por que eu sou tão assim? Mas você vai melhorando, você não sai da presença do Senhor. Mas por quê? Eu sou meio estúpido mesmo. Para de ser estúpido, então. Né? Chora um pouco mais aos pés do Senhor. Eu sou pavio curto. Pavio curto, quem é? O capeta. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus longânimo, ele tem um pavio comprido, e ai de nós se ele não tivesse, né? Queridos, a parábola falou: olha, você é muito nua, muito crua, muito bruta, por isso que ninguém te aceita. Eu vou trabalhar em você. Colocou uma capa, na verdade, colocou os babados, né? Deu um tapa na pantera, na verdade, lá, ajeitou os cabelos dela, né? Foi trabalhando, colocou os atavios. E a parábola falou: agora você pode sair daí, verdade. Anda pelas ruas, todo mundo vai te aceitar. Quando você chegar nas casas, eles vão deixar você entrar. Quando você estiver numa praça, as pessoas não vão sair mais. Eles vão te aceitar. Agora você está bonita. Mas não é mais a verdade, é uma pseudo-verdade, queridos. Né? Queridos, não adianta nós fugirmos disso. Né? E às vezes nós falamos: todo mundo vai para o céu. Não vai, não vai. Quantos estão dentro das igrejas que não vão para o céu?
Porque não obedece a palavra. Eu nem estou falando dos que estão fora, que estão fora não tem nada com Deus. Ah, mas eu estou fora da igreja. Você está fora porque você não nasceu de novo. Se você estivesse na igreja, você estaria querendo... Ah, porque tal pessoa me falou isso, tal pessoa... Todo lugar você vai encontrar isso. Mas você não está aqui por causa de pessoas, está aqui por causa de Jesus, teu Salvador. Então, queridos, essa é a verdade. A verdade é essa. Né? Aquele... O pessoal do louvor pode subir bem rapidinho. Vamos cantar uma última música. Aquele, na verdade, que já nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Né? Sabe? Ele nasceu de novo. 1 João 3,8 diz que todo aquele que pratica o pecado, 1 João, lá perto de Apocalipse 3,8, todo aquele que pratica o pecado, ou seja, que vive na prática do pecado, não é de Deus, procede do diabo. Porque ele é homicida e mentiroso desde o princípio. E a verdade não se acha nele. Por que tem tantos escândalos nas igrejas? Por que tem tantos cantores que estão fazendo coisa errada? Por que tem tantos que tocam na igreja e vão para o inferno? Porque não obedecem. Não obedecem à palavra de Deus. Eu não quero que ninguém vá para o inferno. Eu quero que você, como igreja do Senhor, suba. Né? E não é uma vida triste, é uma vida alegre. Isso é vida e vida de verdade. Então, queridos, quando eu olho esse texto aqui, eu acho que o Senhor Jesus é a verdade encarnada. Né? É a verdade, né, que um dia desceu do céu sendo Deus, tirou o seu manto real, sua coroa de rei, né? Se vestiu de carne como um de nós. Né? Como o pecado entrou no mundo através de um outro, segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio tirar o pecado do mundo. Amém? Então, todo aquele que se chegar a ele será salvo.